Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem e edificar a vida dos nossos irmãos. Você que chegou agora no canal, nós estamos fazendo aqui uma série de estudos sobre a carta aos Efésios. E eu recomendo que você pegue lá do comecinho e faça o estudo desde o capítulo 1º, versículo 1º, tá bem? E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link com a playlist de todos os estudos antes deste, amém? Então, irmãos, hoje nós vamos estudar Efésios do capítulo 2, versículo 11 em diante. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai falar sobre o fato de que Cristo é a nossa paz. Esse texto vai falar sobre o Evangelho da Paz. Guarde aí essas duas coisas no seu coração. Mas também tem mais uma coisa muito especial nesse texto que nós vamos ler. Esse texto nos ensina o quanto Jesus amou os gentios. Esse texto é para brilhar diante dos nossos olhos o privilégio de sermos chamados, nós, os gentios, sermos chamados por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreveu estas palavras para que você e eu nos sentíssemos amados por Cristo Jesus. Amém? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Então vamos por partes aqui. Esta operação, circuncisão, era um mandamento para o judeu quando nascia um menino. Depois do seu 8º dia, tinha que ser retirado uma pele que sobrava do órgão genital da criança, ok? Do órgão do menino, mais especificamente. E assim, o gentio começava ali a cumprir a lei a partir do 8º dia. Muito bem, então aqui o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, vocês, antes de Cristo, vocês eram considerados gentios na carne e vocês eram chamados incircuncisos. Mas por quem? Por aqueles que são da circuncisão, aqueles que se identificam circuncisos. Porém, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui uma situação que os judeus não enxergam. Aquela circuncisão é feita pela mão dos homens. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, há uma circuncisão feita pela mão dos homens e eles achavam que era grande coisa. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas ele vai falar sobre nós, aqueles que são chamados de incircuncisos pelos judeus. Muito bem. Que naquele tempo, ou seja, antes de Cristo, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade ou separados da comunhão de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está falando aqui? Está falando que antes de Cristo nós estávamos totalmente separados de Israel. Mas por que era tão importante estar ligado a Israel? Não por Israel em si, mas pela promessa que foi feita a Israel. Que promessa? Deus prometeu que ia enviar
o seu Filho ao mundo. Deus prometeu que ia enviar um Salvador. E esse Salvador viria no meio dos judeus. Cristo nasceu naquele lugar, né? E ele veio primeiramente para as ovelhas de Israel. A carta aos Romanos ensina isso, né? Mas também ensina que Israel, que os judeus rejeitaram a Cristo o Senhor. Vamos ver o que Paulo vai falar aqui. Estranhos o concerto da promessa, não tendo esperança, ou seja, os gentios não tinham esperança de salvação, porque não tinham uma promessa de um Salvador. E sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Muito bem, vamos só recapitular uma coisa aqui. No vídeo anterior, nós falamos a respeito dos versículos 8, 9, né? Que fala ali que nós somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. No versículo 9 fala assim: não vem das obras. E eu expliquei quais obras o apóstolo Paulo está falando. Que ele está falando sobre as obras da lei, guardar os sábados, dar o dízimo, etc, etc. E aqui, então, Paulo continua este mesmo assunto, né? Ele fala aqui da circuncisão. Olha, a circuncisão que eles acham que é tão importante, na verdade é feita pela mão dos homens. E vocês, então, eram tidos como gentios, separados, né? E aí ele fala que as promessas eram deles. Mas agora, olha só, o apóstolo Paulo coloca esse mais aí no começo do versículo para dizer que a coisa mudou de figura. Mas agora em Cristo Jesus, olha, a partir do momento que Jesus veio, vocês que estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto, né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui que antes havia essa divisão, mas agora porque Cristo veio, porque Cristo deu o seu sangue, essa divisão não existe mais. Preste atenção. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Muito bem, vamos aqui por partes. O mandamento das obras, o mandamento da circuncisão, é o que Paulo chama de a lei dos mandamentos. Ele disse que Cristo desfez a lei dos mandamentos quando entregou a sua carne na cruz do Calvário. E aí não existe mais aqueles ali são circuncisos, né? Vamos dizer assim, aos olhos dos judeus, eles batem no peito, não, nós temos a circuncisão, vocês são incircuncisos. Diante de Cristo isso não existe mais, porque o apóstolo Paulo já disse, a circuncisão era feita pelos homens. Agora nós temos a paz feita por Deus, feita através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo bem aqui o que é essa paz. Ele está dizendo que agora não existe mais judeu ou gentio diante de Cristo. Existe um homem, né? Ou seja, uma humanidade. Porque Cristo, através do seu sacrifício, ele abriu a salvação. Agora a salvação não está mais apenas prometida
ao judeu, mas ela está estabelecida para aquele que crer. Não existe mais um muro que divide as nações, certo? Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a cruz foi o instrumento que Jesus usou para derrubar esse muro que nos dividia. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes. Quem? Os gentios. Talvez alguém esteja acompanhando esse vídeo e não entenda exatamente o que significa ser gentil. Toda pessoa que nasce fora de Israel é um gentil, né? Então, por exemplo, nós, os brasileiros, que não temos nenhuma descendência com eles, nenhuma herança, né, ligada a eles, nós somos considerados gentios. E aqui então o apóstolo Paulo começou a falar a respeito de que foi trazido para nós um evangelho da paz. Por que evangelho da paz? Porque derrubou o muro da separação. Versículo 18 agora. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então veja, irmãos, que não existe mais os circuncisos e os incircuncisos. Agora Paulo trata como ambos. Ambos temos acesso ao Pai. Então, pouco importa onde você nasceu, pouco importa se você é descendente de judeu, se você não é descendente de judeu. O que importa neste momento é crermos em Jesus Cristo, porque Ele é aquele que passou pela cruz, Ele é aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós, gentios, amados por Cristo Jesus, amados por Deus o Pai, fomos alcançados por Cristo. Logo, nós já não somos mais considerados estrangeiros, já não somos mais considerados como forasteiros, nós agora pertencemos aos concidadãos dos santos, nós pertencemos à comunidade de cidadãos dos santos e nós pertencemos também à própria família de Deus. É isso mesmo, irmãos. Mesmo aqui na terra, mesmo vivendo ainda os últimos dias, nós já somos participantes dos santos e nós já somos participantes da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que em Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala do que os profetas falavam. Os profetas falavam do reino de Deus, os profetas falavam da pessoa de Jesus Cristo. Eles profetizavam acerca de Jesus Cristo vir como Salvador. Eles profetizavam do sofrimento que Jesus passaria na cruz. Eles profetizavam do efeito da salvação. Eles profetizavam a respeito do efeito do Evangelho. Eles profetizavam coisas a respeito do reino de Deus. E o que os apóstolos falam? O que os apóstolos deixaram para nós? Eles falam do reino de Deus, eles falam dos ensinamentos de Jesus Cristo, eles falam daquilo que eles viram Jesus Cristo operando, daquilo que eles viram Jesus Cristo falando, fazendo, mostrando. Eles falam do caráter de Jesus Cristo, eles falam daquilo que eles presenciaram e daquilo que eles
tiveram por revelação, certo? Da parte de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o fundamento tanto dos apóstolos quanto dos profetas que está sendo citado aqui pelo apóstolo Paulo? É Cristo Jesus. É por isso que ele diz aqui que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Eu fiz aqui um desenho para exemplificar, me desculpem a simplicidade, mas a primeira seta da esquerda para a direita simboliza as profecias. Elas apontavam para o reino de Deus, ou seja, elas demonstravam quem é Jesus Cristo, para que os salvos pudessem reconhecê-lo. Muito bem, aí então veio Jesus, né? Cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir e então começou a pregação dos apóstolos. E a pregação dos apóstolos era sobre o quê? Ou quem, né? Era sobre o reino de Deus, era sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós podemos perceber por que é que o apóstolo Paulo fala que Jesus é o centro, por que é que o apóstolo Paulo fala que Jesus é o fundamento tanto dos profetas quanto dos apóstolos, e porque ele é a pedra principal, né? A pedra da esquina. A pedra da esquina, como nós já falamos em vídeos anteriores, é aquela que vai primeiro numa construção. E esta pedra, se ela estiver bem posicionada, ela vai guiar corretamente toda a construção, ou seja, a construção pode ficar torta ou pode ficar plenamente alinhada de acordo com a pedra que é colocada primeiro. Como nós estamos em Cristo, significa que esta construção chamada igreja está bem alinhada, certo? Agora no versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Que construção é essa? A construção espiritual. Nós falamos em vídeos anteriores a respeito da criação que veio a partir de Cristo Jesus. É dela que o apóstolo Paulo está falando novamente aqui. Ele está falando da igreja. Então, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo no 21 está falando da igreja, e a igreja, irmãos, somos todos nós juntos. Mas individualmente, aqui, né, no 22, Paulo mostra como nós somos templos para Deus. Então, eu sou um templo, você é um templo e coletivamente nós somos a igreja de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz aqui, morada de Deus no Espírito. E aí, meus irmãos, nós vamos voltar um pouquinho lá no 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, o que é que nos liga? Né? Nos liga o Espírito. Se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita no seu vizinho, habita no irmão que mora na outra cidade, no irmão que mora no outro país, no irmão que mora no outro extremo do planeta. Nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Se você considera que essa mensagem é importante, eu peço que você deixe o seu like, deixe comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.